Olá, bem-vindos à sua classe de língua espanhola. Me chamo Wallace e hoje na nossa aula de espanhol nós vamos ver então o presente do indicativo. O presente do indicativo do espanhol, uma introdução. Então aqui em cima nós temos o roteiro, por quais pontos nós iremos passar. Então nós veremos aí os pronombres sujetos, e a importância dele para pensar também no sistema de conjugação do espanhol, o estudo de verbos, para falar um pouco sobre os verbos em espanhol, que eles têm aí, né, num comparativo com a língua portuguesa, o presente do indicativo e, por fim, a conjugação. E, aqui na lateral, os objetivos que é relacionado aos sistemas das línguas portuguesa e espanhola para a conjugação de verbos e aplicar a conjugação, ou seja, aplicar esse conhecimento nas situações comunicativas adequadas. Então, em relação aos pronomes sujeito, né, os pronombres sujetos, eles vão ter aí a função de sujeito da frase. Ele é o equivalente ao que nós temos em língua portuguesa aos pronomes do caso reto, pronome pessoal do caso reto. Então, algo como eu, tu, ele, nós, vós, eles, o equivalente em espanhol é chamado de pronome sujeito, tá? Eles, assim como em português, se referem às pessoas do discurso. Então, só lembrando, primeira pessoa é a pessoa que fala, segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, ou a pessoa que escuta, e a terceira pessoa é, então, aquela pessoa, o assunto, a pessoa sobre quem se fala, tá? É a pessoa que não faz parte da situação comunicativa imediata. Então, aí no quadro vocês conseguem ter uma visualização dessa comparação. Quem achar necessário, dá aquela pausa no vídeo, copia o quadro, mas aí então o quadro já está com as equivalências. Então você tem singular, primeira pessoa, português, eu, espanhol, yo. Segunda pessoa, tu, português, tu, espanhol. Terceira pessoa, ele, ela, você. Em espanhol, ele, ella, usted. No plural, primeira pessoa, nós, espanhol, nosotros ou nosotras. A segunda pessoa, vós, e em espanhol, vosotros ou vosotras. E na terceira pessoa, eles, elas, vocês. Em espanhol, ellos, ellas, ustedes. Importante destacar que o espanhol vai se diferenciar no português em relação à primeira e segunda pessoa do plural, em que você tem aí uma marcação de gênero. E em português nós não temos essa marcação. Nós é tanto feminino quanto masculino. Em espanhol temos nosotros, que é o masculino e também o neutro, e nosotras, que é o feminino. E também em espanhol é muito recorrente omitir, apagar o pronome sujeito, ele não ser pronunciado. Então, como em português nós temos aí o reforço do pronome, né, eu posso falar eu fiz ou somente fiz, em espanhol a forma com o pronome é o menos preferível, tá? Em relação ao estudo dos verbos, o que é importante destacar quanto aos verbos? Primeiro, verbo é uma classe de palavras que é fundamental para a comunicação. Por quê? Por conta da semântica, por conta do que ele traz de informação para a comunicação, de ações, estados, fenômenos da natureza. Lembra isso que vocês devem ter visto lá no FUND, né, no ensino fundamental? Verbo, indicação, estado, fenômeno da natureza. Isso acaba sendo aí quase que um universal linguístico. As línguas possuem uma classe de palavras para ações e é o que é o nosso equivalente ao verbo para a nossa gramática portuguesa, para a nossa gramática, de certa forma, de língua românica. Os verbos são considerados uma classe de palavras aberta. O que isso quer dizer? Quer dizer que a todo momento eu posso criar verbos novos que vão ter funções muito mais específicas do que outros.
Então, quando nós estudamos verbos, nós não conseguiremos decorar todos os verbos de uma língua, porque a todo momento novos verbos surgirão. E o que é importante em relação aos verbos, para ter um paralelo com o português, é a nossa herança latina. Então, como o espanhol, assim como o português vieram do latim, o sistema de conjugação vai ter aí pontos específicos do que é o sistema românico, e a gente consegue traçar alguns paralelos entre português e espanhol. Um outro ponto dessa herança latina é a questão da raiz verbal, que está vinculada à regularidade, mas que não é um assunto que nós veremos agora nessa aula. A regularidade fica para a próxima. O que nós vamos ver então em relação ao presente do indicativo. Quando que se usa o presente do indicativo? Nós vamos usar para falar de verdades genéricas, definições, informações. Vou utilizar o presente. Posso falar de coisas que nós fazemos habitualmente ou com uma frequência elevada, também presente do indicativo. E por fim, para dar instruções. Então, essas três formas de expressão são as mais recorrentes para expressão em língua espanhola. Aqui, então, nós temos o quadro com alguns verbos de modo introdutório, para termos uma comunicação aí básica. Foi selecionado, então, os verbos ser, llamar-se, vivir e tener. Ser é igual ao português, llamar-se é o chamar-se do português, vivir é viver e tener, que é o nosso verbo ter. Então, quanto à conjugação, vai ter a questão da variação, como no português, alguma regularidade, mas só para ficar aí como teste, prática, pronúncia, vamos fazer a conjugação coluna por coluna. Então, verbo ser, soy, eres, es, somos, sois, son. Verbo llamar-se, me llamo, te llamas, se llama. Nos llamamos, vos llamáis, se llaman. Verbo viver, vivo, vives, vive. Vivimos, vivis, vivem. E o verbo tener, tengo, tienes, tiene. Tenemos, tenéis, tenéis, tienen. Então, isso é o equivalente ao nosso presente do indicativo, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, eu me chamo, tu te chamas, ele se chama, nós nos chamamos, vós vos chamais, eles se chamam, eu vivo, tu vives, ele vive, nós vivemos, vós viveis. Eles vivem e eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes. É uma boa. Fica aí como um desafio. Vós, como que é? E eles têm. Então, dessa forma, nós encerramos esse primeiro percurso em língua espanhola, como uma introdução ao uso dos verbos no indicativo, alguns verbos básicos para nós treinarmos aí alguns pontos de conversação e de escrita, no qual a gente vai então descrever pessoas com base em algumas informações coletadas. Até mais!